Simulado da IBFC, colocação pronominal, texto 2, questão 1. Olha só como que a gente vai resolver essa questão. Texto 2, o progresso é o que nos mantém vivos. Primeiro, você não leia o texto, vai descendo aqui para ver se você consegue resolver a questão sem precisar do texto. Observe o fragmento e assinale a alternativa que contenha o mesmo padrão de colocações pronominais. O que nos impede? Tornamo-nos os melhores no que fazemos. 1. Visitar-te-ei amanhã, daí já lhe entregarei os livros que tomei emprestado. O combinado de te trazer o livro raro não vou cumprir, enviei-o para ser reformado. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Então, se não fôssemos nós, os leitores, os livros seriam esquecidos. Então ele quer saber se a colocação pronominal é a mesma empregada aqui nessa frase aqui. Olha só, os que nos impede, Veja só, você nem precisa saber que esse quezinho aqui, ó, atrai o pronome. Veja só, nos impede, o verbo está aqui, né? Impede. E se o pronome, quando vem antes do verbo, a gente chama ele de prócrise. Coloca prócrise. Olha só, para você não confundir, porque esse pró aqui dá a entender que é pró de depois. Alguém pode confundir com pró de após. Sempre pensa assim, quando vê esse pró com acentozinho aqui, você acredita que é um pré. Se você lembrar que é pré, então ele vem antes, pré é antes. Então, sempre que vier antes do verbo, vai ser pré, que equivale a pró. Aqui é só para você facilitar. Não fala isso para o seu professor, hein? É só para você entender. Pré-pró. Então, prócrise vai ser antes do verbo. Tornamo-nos. Olha só, o verbo está aqui e o pronome está aqui. Após o verbo vai ser ênclise. Olha só, umas dicas que eu posso lhe dar aqui para você, para o desesperado que não sabe, que esqueceu. Nunca inicie a frase com pronome. Mas como assim, professor? Exemplo, sabe, se seu namorado falar te amo, desconfie dele. Te amo, tem coisa errada quando alguém fala te amo. Agora, se ele falar amo-te, pode casar com ele. Pode casar. Te amo, desconfia. Amo-te, pode casar. Outra coisa que você tem que ter cuidado são com palavras negativas. Cuidado com esse povo negativo, hein? Palavras negativas atraem coisas ruins. Palavras negativas, tá? Por exemplo, olha só. Inscreva-se nesse canal. Está correto, tá? Isso aqui está correto. Se você não se inscreveu aí é porque tem coisa errada. O verbo está aqui e o pronome está aqui. Ele veio depois do verbo. Então aqui nós temos uma ênclise. Temos uma ênclise que foi depois do verbo. Se eu colocar não se inscreva nesse canal, veja só. Esse não, ele atraiu o pronome ser aqui, ó. Quando inicia a frase, não pode ser se inscreva, né? Não pode iniciar a frase com o pronome. Então, não poderia ser aqui, ó. Se inscreva, não pode, tá? Se inscreva, tá errado. Tem que ser inscreva-se. Mas tem uma tal de mesóclise. Mesóclise é no meio. Inscrever-me-ia neste canal se o cara fosse legal. Por enquanto, você lembra de palavras negativas, não inicia a frase com pronome. Então aqui, ó, nós temos nos aqui é uma prócrise. E tornamo-nos é uma ênclise. Qual dessas alternativas aqui tem uma prócrise e uma ênclise? Então vejamos, olha só. Visitar-te-ei, olha só, tá no meio, se tá no meio é mesóclise, meio é
mesóclise. Então já não é próclise, você corta aqui. Agora, amanhã já lhe entregarei. Entregar. Olha só, o lhe está aqui. Foi antes, então aqui seria uma próclise. Mas aqui não, já é mesóclise, então o 1 não tá. Se o 1 não tá, a gente corta onde tem 1. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Pronto. Agora vamos aqui, ó. O combinado de trazer, olha só. De te trazer, ou combinado de te trazer, o pronome está antes do verbo, é próclise, é igual tá aqui. Então tá correto aqui, o primeiro aqui está correto. Enviei-o, tá depois do verbo, tá depois do verbo é ênclise. Olha só, aqui nós temos uma próclise, aqui nós temos uma ênclise, aqui nós temos uma próclise e aqui uma ênclise. Então aqui o 2 está correto aqui. O 2 está correto. Se o 2 está correto, vai ser a letra B, porque o 3, vamos ver porque o 3 não está correto. Muitos livros estão empoeirados, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Então, se não fôssemos nós, esse C aqui, ó, não é pronome, tá? Ele é uma conjunção. Aqui é uma regrazinha de que quando o verbo está no gerúndio, aí o pronome vai para frente dele, vira uma ênclise. Então aqui o correto aqui seria a letra B de bora estudar. Tem que saber isso, hein? Como lidar com colegas desagradáveis no ambiente de trabalho. Vamos lá embaixo para ver se a gente consegue acertar sem precisar ler tudo isso aí. Observe a colocação pronominal na oração. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Aí você já pensa aqui, se lembre-se, será que é ênclise, será que é próclise, será que é mesóclise? Ai meu Jesus, aí a gente vai o seguinte, primeiro você pensa em mesóclise para você não errar. Me de que? De meio, então aqui já não é mesóclise. Lembrar, o verbo está antes, quando está antes o que vem antes é pré, que a gente coloca como pró, faz só para a gente não esquecer. Próclise vem antes. Então já não é mesóclise, não é próclise, vem depois, é o que? É ênclise. Então aqui é ênclise. Então a gente vai ter que procurar aqui na questão uma ênclise. Vamos ver aqui, vamos lá. Assinale a alternativa que justifique corretamente esse uso. Olha cá. A oração em análise tem um pronome em posição proclítica. Olha só, a gente já sabe que não é proclítica. Proclítica é antes. Olha aí ele vem aqui. Ó. Pois ele ocorre antes do verbo. Não, tudo bem. Ele está dizendo que ocorre antes do verbo, mas aqui não está antes do verbo. Você tira isso, já corta a letra A de amor. Vamos ver a letra B de bora estudar. A oração em análise tem um pronome em posição proclítica, pois ele ocorre junto do hífen, entende? Não é proclítico, não é nada a ver com esse negócio de hífen, você tira. A oração em análise tem um pronome em posição mesóclítica, ou seja, o verbo está conjugado no futuro do pretérito. Olha só. Primeiro aqui que o verbo não está conjugado no futuro do pretérito. Olha só, lembre-se, está na terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Nada, não está em mesóclise, está em ênclise, né? Vamos procurar uma ênclise aqui. A oração em análise tem um pronome em posição encrítica, ou seja, quando o pronome ocorre logo após o verbo e ambos são unidos por meio de hífen. E aí? Exatamente, né? Então a letra D de doido para passar é a alternativa correta. E a letra E de eita, que eu não sei. Vamos ver aqui. A oração em análise tem um pronome em posição encrítica. Eita, tem pronome em posição encrítica. Tudo bem. Assim sendo, não se utiliza de hífen. Oxê. Como não? Aqui, ó, já errou aqui, né? Não se utiliza de hífen, tá errado aqui. E o pronome ocorre entre dois verbos. O pronome ocorre entre dois verbos. O pronome não está entre dois verbos, né? Não existe aqui um pronome entre dois verbos. Se existisse, haveria uma locução verbal. Não está entre dois verbos. Está errado essa aqui, Juvenal. Então, a letra D de doido
para passar é a alternativa correta. Vamos mais aqui, uma bem bonitinha. Essa aqui é fácil, hein? Essa aqui eles deram aqui para você não zerar. Leia a tirinha abaixo para responder a questão seguinte. Vamos ver se eu consigo dar zoom aqui, porque tá pequeno aqui. Vamos aqui, um zoomzão aqui. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Aí a menina falou assim, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou. Não acertou todos os pronomes, não acertou o abrace-me, não acertou o beije-me, não acertou nenhum dos pronomes ou nunca deixe-me. E aí, quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Lembra que no comecinho eu falei o seguinte, eu falei de palavras negativas. Lembra sempre, palavra negativa traz coisas ruins. O certo seria nunca me deixe. Por quê? Porque esse nunca aqui vai atrair o me para pertinho dele. O erro aqui está na letra E de eita, errei. Há normas que orientam para o correto uso dos pronomes pessoais em frases e textos. Eles podem ser usados antes, no meio ou após o verbo da oração. A este respeito, assinala a alternativa correta. Segue-se a norma da ênclise quando a oração estiver na negativa. Exemplo, olha só, dá até um exemplo. Não se incomode demais. Não se incomode demais. Lembra de palavras negativas? Lembra aqui que palavra negativa atrai? Mas cuidado aqui, o cara sacaneou com você. Porque quando ele atrai, olha só, não se incomode. Aqui está o verbo incomodar. O pronome ficou antes do verbo. Então, se fica antes, é pré, que é o que a gente, para não esquecer, é o pró, né? É o próclise. Se vem antes do verbo, é próclise. Aqui o camarada colocou ênclise para te engalobar. Então, cuidado aí. Segue-se a norma da próclise quando a oração foi iniciada por verbo. Exemplo, cortou-se sem querer. Lembre, olha só. Lembra que eu falei para não iniciar palavra com pronome, né? Tipo, cortou-se sem querer. Se cortou, aqui ó. Se cortou sem querer, se cortou sem querer, está errado, porque a gente não pode iniciar a frase assim, se cortou sem querer. Tem que ser cortou-se. E esse cortou-se aqui, o verbo está aqui, o verbo e o pronome depois do verbo é ênclise. Aí ele colocou próclise, mas é ênclise. Segue-se a norma da próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Exemplo, correu ao seu encontro, abraçando-o fortemente. Esse abraçando aqui, abraçando fortemente. Quando estiver no gerúndio, quando estiver no gerúndio, não esquenta com isso, palavra feia aqui não, tá? Aqui, abraçando, o verbo está aqui, pronome está depois do verbo é ênclise, não é próclise, é ênclise. Então está errado aqui que não é próclise. Então só pode ser a letra D de doido para estudar. Vamos ver aqui a letra D, cadê? Vamos ver aqui. Segue-se a norma da mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente e não houver palavras que exijam o uso da próclise. Exemplo, encontrar-te-ei mais tarde. Olha só, por exclusão aqui, você já acertaria a questão, mesmo se você ficasse na dúvida aqui nesse futuro do presente. Mas tem aqui, ó, mesóclise. Olha só aqui, ó, olha o T aqui onde está no meio, aqui, ó, no meio. Então só poderia ser letra D, de deixa comigo que eu vou acertar tudo. Quando tiver assim, ó, leia o texto, você não leia. Você vai descendo. Você só volta se precisar mesmo. Não confia nesse pessoal das bancas, não. Principalmente dessa banca IBFC.
Assinale a alternativa correta quanto à regra utilizada para a colocação pronominal, destacada no enunciado a seguir. Olha só, está te dando aqui, vai destacar agora. Ó. Para isso, será necessário, olha aqui, capacitá-los, treiná-los e orientá-los. E agora, olha só, isso aqui, ó, capacitá-los, treiná-los e orientá-los. É ênclise, o uso do pronome oblíquo após o verbo. Mesóclise, o uso do pronome oblíquo após o verbo. Próclise, o uso do pronome oblíquo após o verbo em frases afirmativas. Próclise, o uso do pronome oblíquo após o verbo em frases no futuro do presente. Mesóclise, o uso do pronome oblíquo após uma sílaba tônica. Olha só, vamos por exclusão? Você que ainda está em dúvida, vamos por exclusão. Quem está em dúvida, quem sabe responde. Quem não sabe vai tirar a dúvida aqui. Vamos lá. Vamos pegar mesóclise. Mesóclise, me é igual a meio. Me de meio. Meio-dia, meia hora, meio. Meio é mesóclise. Meio é mesóclise. Meio é mesóclise. Então aqui, ó, tá no meio aqui, sabe aquela frase bem informal? Capacitá-lo-ei, capacitá-lo-ia, capá-lo-ei, capá-lo-ia. Tem alguma coisa aqui nesse sentido? Capacitá-lo-ei, sabe que coisa bem, quando for bem formal mesmo, bem bonito mesmo, você sabe que vai ser a mesóclise. Então aqui, ó, não tem capacitá-lo-ei, capacitá-lo-ia, você já tira essa letra, o E aqui, a gente já apaga ele aqui, já tira daqui e tira daqui. Então a gente põe vermelho aqui e vermelho aqui. Pronto. Aí sobrou ênclise, próclise. Não esquenta com o resto aqui não, olha só. Ênclise, próclise. Próclise. Você sabe que a próclise é pré. Esse pró, faz de conta que escreveram errado, é préclise. Esse pró você coloca como um pré. Esse aqui é só para não errar, tá? Então não tem nada a ver, não vai pesquisar do latim, do grego, do francês, não. É assim, é pré. Faz de conta que o pró é igual ao pré. Então é pré, que é antes, é para você aprender. Pelo amor de Deus, não vai falar pro professor lá, professor, o rapaz falou lá que o próclise é igual ao pré. Não é, para você, é só para você colocar na cabeça que pró é pré, que pró é pré, mas não é, mas é e não é, entendeu? Agora tem... Então, próclise vai ser antes, é pré, é antes. Então, antes não. Prox é antes. Ai, meu Deus do céu. Prox é antes. Agora ninguém se inscreve mais nesse canal. Prox é antes. Então, aqui, ó, tá antes. O pronome aqui está antes. Tá antes. Aqui, ó, tá antes. Não, né? Não tá antes. Então, se não tá antes, não é próclise. Então, se corta. Sobrou ênclise. Então, deve ser ênclise. Então, é ênclise. Eu vou marcar ênclise aqui só de raiva. Então, só pode ser ênclise. Né? E é ênclise mesmo. É ênclise mesmo, tá? É ênclise, tá depois do... Não interessa aqui, esquece a contração aqui, tá? Esquece a contração. Lembra que tá depois é ênclise. Certo? A respeito das normas de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer o incorreto. Geralmente, para acertar o incorreto é mais fácil. Vamos aqui por exclusão. Vamos ver se a gente acerta. A mesóclise é o uso do pronome no interior do verbo, em frases no presente do indicativo. Olha só, presente do indicativo. Cuidado com isso, hein? Presente do indicativo. Por exemplo, hoje, vamos lá. Presente indicativo, hoje. Presente indicativo é hoje, né? Hoje eu conto, tu contas, eu amo, tu amas. Veja só, deixa isso aí. Agora vamos à letra B. A próclise é o uso do pronome antes do verbo, quando houver conjunções subordinativas.
Ah, meu Jesus, aí você fala assim, mas agora eu não sei dessa coisa de conjunções, e agora? Vamos colocar próclise, é o uso do pronome antes do verbo. Então faz de conta que está certo, aqui ó. Faz de conta que está certo. Próclise é o uso do pronome antes do verbo, né? Antes, que é pré. A ênclise é o uso do pronome depois do verbos em frases iniciadas por verbo. Por exemplo, aqui nessa ênclise aqui, deixa eu dar um exemplo. Inscreva-se nesse canal, está iniciando com verbo. Então é obrigado a ênclise, porque para o pronome ficar depois do verbo. Então está certo. A ênclise é o uso do pronome depois do verbo em frases iniciadas por verbo. Está certo. A próclise é o uso do pronome antes do verbo em frases que possuam advérbios ou outras palavras atrativas. Tá correto, sempre que houver palavra atrativa e advérbio é uma palavra atrativa, tá? Advérbio é uma palavra atrativa. Por exemplo, aqui, ó, aqui se estuda muito. Esse aqui, ó, é um advérbio, né? Esse aqui é um advérbio. Outra palavra, hoje, vamos supor, hoje lhe contaram, hoje lhe contaram vários segredos. Olha só, esse hoje aqui está atraindo o pronome para perto dele. Próclise é o uso do pronome antes do verbo em frases que possuam advérbios ou outras palavras atrativas. Poderia ser palavras negativas aqui, tá? Olha só, a letra D está correta, a C está correta, a B está correta. Então só faltou aqui a letra A. A letra A está incorreta. Mas por que está incorreta, meu Deus? Por que está incorreta essa letra A? Porque aqui, ó, no caso da mesóclise, vai aparecer no meio do verbo, desde que o verbo esteja no futuro do presente. Aí você tem que saber o futuro do presente. Já falei lá no simulado de verbos, a gente falou tudo sobre isso. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente e futuro do pretérito. Tem que estudar, tem que ver aí quando é que está no futuro do presente e quando está no futuro do pretérito. Bora para a próxima, bora para mais uma questão. Vamos ver aqui mais uma questão. Olha só, mais uma aqui. Vamos embora para Passárgada. Nossa, aqui eu lembro da quinta série. Lá sou amigo do rei. Lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Isso aqui é de Manuel Bandeiras, lá de Recife. Vamos embora para Passárgada. Olha aqui, ó, Manuel Bandeira. Quanto à regra de colocação pronominal utilizada, assinale a alternativa correta. É só pensar aqui, ó, ele vai pedir aqui esse vou-me aqui, esse me aqui. Olha só, o verbo ir, o pronome aqui está depois do verbo. Depois é ênclise, né? Depois do verbo é ênclise. Então a gente tem que procurar uma ênclise. Vamos lá, onde diz que é ênclise. Vamos lá, vamos aqui. Ênclise, já ficou fácil. Ênclise em orações iniciadas com verbos no presente ou no pretérito afirmativo. O pronome oblíquo deve ser usado pós-posto ao verbo. Olha só, ele definiu aqui a ênclise. Aqui tem ênclise. Então vamos ver aqui mais os demais. Vamos ver os demais. Próclise em orações iniciadas com verbos no presente ou pretérito afirmativo. O pronome oblíquo deve ser usado pós-posto ao verbo. Aqui, ó, mas pós-posto não vai ser próclise, né? Mesóclise em orações iniciadas com verbos no presente ou pretérito afirmativo. Ó, lembra do futuro do pretérito, futuro do presente? Você já corta. Próclise em orações iniciadas com verbos no imperativo afirmativo. O pronome oblíquo deve ser usado pós-posto. Se é pós-posto, é ênclise. Então aqui, ó, alternativa A de agora eu sei. Olha aqui, mais uma questão, hein? Tá fácil, hein? Agora ficou fácil. Fala aí quantas questões você acertou e quantas você ficou em dúvida. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi, feliz.
Eles me disseram que eu não entendi a pergunta. E eu lhes disse que eles não entendiam a vida. Nossa, e John Lennon. De acordo com as normas de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá? Incorreta, cuidado, ele quer a incorreta. Vamos lá. Minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave. Minha mãe sempre me disse. Olha aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. Uma das palavras atrativas, além de palavras negativas, são os advérbios. Ele vai atrair esse me. Então, minha mãe sempre me disse, não é minha mãe sempre disse-me, tá? Então, aqui, ó. Minha mãe nunca me disse que a felicidade era a chave. Então, tá correto aqui a letra A. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta. Esse eles aqui é pronome pessoal. E os pronomes pessoais do caso reto, por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, eles podem utilizar a próxime ou a ênclise, caso não haja o termo atrativo. Então aqui seria uma próxime facultativa. Eles me disseram, então que está correto. Quando eu fui, olha só, quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria saber. Quando tiver uma vírgula aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Você entenda, põe na sua cabeça, esquece isso aqui e faz de conta que a frase está começando aqui. Então, como não se pode começar a frase com pronome, então você não vai ficar me perguntaram, fica perguntaram-me. Faz de que você tira o que está antes e começa a frase dali. Então, perguntaram-me. Você já achou aqui a incorreta? É a letra C de caramba, acertei. E aqui a letra D, eu lhes olha, pronome do caso reto aqui, também igual eles, também atrai eles, tá correto. A alternativa é letra C, é o gabarito de incorreto. Não leia, você vai não ler. Não, coisas antigas não vamos ler, que a gente não é besta para ficar lendo isso. E vamos analisar a questão. Só se for obrigado mesmo, né? Olha só, ele te dá o texto, ó. Leia o trecho. Pendurei o guarda-roupa a um canto e me pus a contemplá-lo. Assinale a alternativa que apresenta a regra correta que justifica o uso da expressão pronominal em destaque. A expressão pronominal em destaque é contemplá-lo, tá? Contemplá-lo. Assinale a alternativa que apresenta a regra correta que justifica o uso da expressão pronominal em destaque. Olha só, contemplar tá depois do contemplar, só pode ser o quê? Só pode ser ênclise, né? Só pode ser ênclise. Olha aqui, ó, é próclise, nem leia, não é. É ênclise, opa, é mesóclise, não, é próclise, não, é ênclise. Você já sabe que você não erra mais. Uso do pronome após o verbo no infinitivo impessoal regido por preposição. O modo como o pronome me foi empregado no início da primeira oração do texto caracteriza. Então, olha assim, aqui, olha só, depois de muito tempo, muitos anos depois de 1000 anos, a gente vai ter que dar uma olhadinha no texto para saber o contexto aqui desse me. Esse me aqui está aqui no início, aqui, ó. Me lembro com clareza. Você não vai errar essa questão, não pode, hein? Me lembro com clareza. O modo como o pronome me foi empregado no início da primeira oração do texto caracteriza uma exigência da norma padrão em relação aos críticos. Um exemplo de emprego facultativo registrado pela norma. Um caso de ênclise que revela a expressividade do emissor. Um desvio da norma muito comum em registros mais informais. Lembra que você não pode iniciar a frase com pronome? Então aqui, ó, a alternativa aqui que está é essa daqui, ó. O gabarito é a letra D. Um desvio da norma muito comum em registros mais informais. Sabe aqui, ó, me lembro,
me lembro bem, me lembro como se fosse ontem, me lembro como se fosse hoje. Isso aqui a gente fala no dia a dia, coloquialmente, né? Então é letra D aqui, D de doido para saber tudo, doido para passar, doido para ser aprovado, mas tem que estudar. Então, o mesmo texto, me lembro com clareza. Os santinhos do pau oco passam a vida se questionando. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo. Olha aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que ele pede. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átomo esteja corretamente empregado em relação à norma padrão. Ele quer o que está corretamente empregado. Ele quer o certo, hein? Ele quer o certo. Vamos lá. Mas me lembro, você sabe que, ó, início de frase não se usa, não se usa, tá errado. Os santinhos de pau oco passam a vida se questionando. Olha só, quando tiver esse ando aqui, ó, esse ando aqui, você sempre coloca o pronome, se não tiver uma palavra atrativa aqui, negativa ou um advérbio, ó, a vida se questionando, a vida se questionando, seria questionando-se. Então aqui você já corta também, a letra B você corta. E então, me achando aqui, ó, o me de novo aqui, ó, aqui, ó, perto aqui da vírgula aqui, você corta aqui, ó, tá como se estivesse iniciando uma frase, me achando. Então não é me achando, é achando-me, achando-me. Então aqui esse me aqui não tem, sobrou a letra D de deixa comigo. Todos os professores eram homens, mas não me lembro. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse não atraiu esse me para perto dele. Palavra negativa atrai, tá? Não me lembro, mas não me lembro. Então, alternativa correta, letra D de deixa comigo.